Está lá em João capítulo 21, nós vamos ler os versículos 1 até o 12. Você acompanha comigo aí, não? Então vamos lá. Diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. Naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, que não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Esse texto é muito interessante a gente perceber que é um encontro de Jesus com seus discípulos e a terceira vez que Jesus aparece aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Quem escreve esse texto, ele estava naquele momento, que é João. Esse texto está no Evangelho de João, que foi o último a ser escrito, e João relata esse encontro que Jesus tem com eles quando eles vão pescar. E João estava do lado de Pedro, acompanhando todo esse encontro que Pedro, mais especificamente, tem com Jesus. O foco desse texto é mais em Pedro, em segundo lugar, em João. João estava do lado, acompanhando aquilo que estava acontecendo. E ali a gente vai ver Pedro decidindo ir pescar, decidindo sair para pescar, voltar a ser um pescador, e os discípulos resolvem acompanhá-lo. Só um contexto é que quando Jesus tem o primeiro encontro com Pedro, que o chama para ser seu discípulo, que o chama para ser pescador de homens, ele o encontra nessa mesma situação. Pedro voltando de uma pescaria. Naquela noite, Pedro decide pescar e analisando o contexto, Pedro vinha de uma situação de fracasso, uma situação onde ele achava que talvez ele não era capaz nem merecedor de ser chamado discípulo de Jesus, porque ele o havia negado. Na noite anterior, Jesus diz aos seus discípulos que ele ficaria sozinho, que eles o negariam, que eles o abandonariam, e Pedro diz: jamais, eu não. Eu jamais o negarei. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: mas tanto que o galo cante, você vai me negar. Pedro continua negando, dizendo que não vai negar. E então, os soldados pegam Jesus, prendem Jesus, o levam, e aí Pedro tenta reagir, corta a orelha de Malco, Jesus cura Malco, e aí Pedro foge. E por 3 vezes Pedro nega Jesus. Primeira vez, pegam e dizem: você estava com ele. Ele diz: de maneira nenhuma, não conheço esse homem. Na segunda vez, ele diz: mas você está maluco, não conheço e não quero nem saber quem é esse cara. Na terceira vez, ele jura: ele não conhecia Jesus.
Então Jesus olha para ele. Quando Jesus olha para Pedro, Pedro fita Jesus, ouve o galo cantar, sai dali, chora amargamente. Ele chora profundamente, ele se arrepende profundamente daquilo que ele havia vivido. Ele havia negado o mestre. E aquilo levou à morte de Jesus. Aquele que havia dito que estava disposto a morrer por Jesus, não foi até a última consequência pelo seu mestre. Ele teve medo. Ele não quis, ele não estava disposto a servir Jesus até a morte. E nisso ele pensa em voltar atrás. Aquela situação acabou com Pedro. Se Pedro continuasse daquela maneira, se Jesus não tivesse marcado esse encontro com Pedro, muito provavelmente hoje a gente não saberia quem é Pedro. Hoje a gente teria Pedro apenas como aquele que negou Jesus, apenas como o discípulo que negou Jesus. Porém, não é isso que aconteceu. Jesus marcou um encontro com Pedro. Naquela noite, Pedro decide pescar. Na primeira vez que Jesus encontra com Pedro, a pescaria tinha sido um fracasso, não tinha pescado nada. E Jesus diz, lança do outro lado. Pedro olha para Jesus e cheio de si diz, mas eu sou pescador, o senhor é carpinteiro, pedreiro. Eu sei do que eu estou falando e o mar não está para peixe. Mas já que o senhor está falando, e eu andei vendo aí que o senhor transformou água em vinho e tal, mas eu já avisei, eu vou lançar porque o senhor está falando, mas Pedro lança e não cabe, enche o barco inteiro de peixe. Quando Pedro vê aquilo, ele chega para Jesus, ele se ajoelha e diz, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Eu não mereço. Jesus olha para Pedro e diz, olha, a partir de hoje você não vai ser mais pescador, você vai ser pescador de homens. E a partir daí Pedro passa a andar integralmente com Jesus, levando o evangelho, curando enfermos, expulsando demônios e de fato sendo um pescador de homens. Porém agora ele já não acha mais que ele pode ser um pescador de homens e ele quer voltar a ser um pescador comum, simples. E aí ele vai pescar. Muitas vezes, talvez, nós, diante dos nossos fracassos, diante das dificuldades, das intempéries, a gente deseja voltar atrás. A gente diz, olha, não dá mais, vou ficar na minha vidinha. Vou ficar na minha, eu não sou merecedor. Porém, quando a gente decide ir pelo nosso braço, mesmo diante dos nossos fracassos, a gente vai colher mais fracasso ainda, porque Pedro encarou mais um fracasso. Nem pescar ele estava conseguindo. A noite inteira, já estava de madrugada, rompendo o sol, já estava nascendo o sol, e Pedro não tinha pescado nada, nenhum peixe. E aí provavelmente ele volta pensando, mas eu não presto para nada. Nem pescar eu estou conseguindo. Nem isso. E sabe quando parece que o mundo cai na sua cabeça e as coisas vão de mal a pior? E aí você diz assim, poxa, não pode piorar. E começa a chover. Né? E aí Pedro olha para aquela situação e diz, olha, não tem como piorar. E ele não consegue pescar nada. Diz, poxa, eu neguei Jesus e eu vou ficar amaldiçoado para o resto da vida. Quando Pedro volta, de longe eles veem um homem. Ele não reconhece Jesus a princípio. Só que Deus ele é maravilhoso na capacidade que ele tem de, primeiro, confrontar os nossos fracassos e, segundo, trazer renovo para nós. Jesus olha para Pedro e diz, e aí, vocês conseguiram pescar alguma coisa? Jesus sabia que não. Era o propósito de Deus que ele não pescasse. E Pedro então encara seu fracasso daquela noite e diz, nada. Eu sou pescador há tantos anos e não consegui pescar nada. Diante desse fracasso, o primeiro que Pedro reconhece, se inicia um processo de cura para Pedro. Do reconhecimento de que ele não pode. Eu não sei como que é você, tem muita gente que não tem capacidade de reconhecer seus fracassos e acham que eles são os donos da verdade ou que podem construir a sua história. A primeira coisa que nós devemos saber é que nós não podemos construir a nossa história.
Sem Jesus nós somos completos fracassados. Nós não vamos conseguir prosseguir, porque nós vamos construir uma história destruída, que vai dar, no fim, só no buraco. Jesus faz com que Pedro encare aquela situação e agora Pedro começa a reviver alguns momentos. Deus é capaz de nos fazer voltar às situações antigas para nos fazer relembrar e para nos trazer renovo e um recomeço. Quando Pedro ouve Jesus dizendo: "Você não pescou nada não? Então lança a rede do outro lado." Muito provavelmente vem um déjà vu para Pedro. Eu já vi isso antes. Foi quando Jesus me chamou para ser pescador de homens. Dessa vez Pedro nem questiona. Lança a rede e pesca 153 grandes peixes. Ele percebe que é Jesus e vai correndo até Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jesus tinha uma fogueira e um café da manhã já preparado. Jesus havia preparado aquele encontro. Jesus queria se encontrar com Pedro. Naquela fogueira, Pedro se senta. Jesus olha para Pedro, seus discípulos, manda que eles tragam peixe para fazer o churrasco juntos. E ali Jesus começa a interrogar Pedro. Pedro, você me ama mais do que esses aqui? Pedro havia dito algum tempo atrás que ele amava Jesus mais do que todos, e que todos poderiam negar Jesus, mas ele não. Ele disse isso. Agora ele não fala nada, ele diz: eu não sou merecedor nem de dizer que eu te amo, Senhor. Eu quero voltar a ser pescador porque eu não posso ser pescador de homens. Agora é Jesus que vai. Ele diz: Pedro, você me ama mais do que todos esses homens? Pedro olha para Jesus e responde: Senhor, eu te amo. Jesus responde para ele: eu te chamei para ser pescador de homens. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro ouve aquilo e não consegue compreender ainda. Ele só consegue se lembrar que ele disse para Jesus que o amava, porém o negou. Na segunda vez, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Pedro ouvia aquelas palavras e responde: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus novamente responde: apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus faz a pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Diz a Bíblia que Pedro se entristece profundamente. Talvez ele pensasse que Jesus estava duvidando dele. Mas não. Jesus oferecia a oportunidade de cura, de renovo para ele. Pedro vivencia a mesma situação por 3 vezes e diante de uma fogueira. Ele negou Jesus, agora ele está diante de uma fogueira, diante do dono do universo, aquele que ele negou, podendo dizer: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas e conhece meu coração e sabe que nunca mais te negarei. Eu te amo. Jesus olha para Pedro e diz: você vai apacentar as minhas ovelhas e você é Petros, pedregulho. Eu vou usar você para edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Eu trago cura para você. Eu trago renovo para você. Eu trago um recomeço para você. O que aconteceu ficou para trás. Eu faço nova todas as coisas. Deus é maravilhoso em fazer, em transformar a nossa história. E somente Ele pode nos fazer voltar e a reviver momentos para trazer cura para a nossa alma. A mesma coisa aconteceu com Judá. Pouca gente conhece Judá. Judá foi o 4º filho de Jacó. Depois de Rubem, Simeão e Levi, veio Judá. E Judá foi o camarada que deu a ideia para os irmãos de vender José para o Egito. Ele disse: não vamos matar não. Morte lenta. Vamos vender ele para o Egito como escravo. E a vida de escravo no Egito era muito curta, muito dolorosa. A morte era lenta, era dolorosa. José é vendido para o Egito, vai para o Egito.
E Judá fica com aquilo guardado dentro de si. Jacó ouve falar que seu filho havia morrido, se entristece profundamente. Agora Judá, muitos anos depois, ele perde 2 filhos e ele descobre o que é a perda de um filho. Depois de perder 2 filhos, a terra passa por fome, José se torna o segundo no Egito. E Judá vai até José, sem saber que era José, junto com seus irmãos, para pedir comida. José olha seus irmãos, os reconhece, porém agora ele estava mais velho, com 30 anos já de idade, ele foi vendido com 17, com a aparência de egípcios, com a barbinha de egípcios, vestido como egípcios e falando a língua dos egípcios, usando um intérprete para que não descubram que é ele. Ele olha para Judá, entrega comida, fica sabendo que ele tem um irmão mais novo, despede ele e diz: olha, se vocês quiserem voltar, só se vocês trouxerem um irmão mais novo. Ele arma contra eles, coloca um cálice de ouro na mala de Simeão, se não me engano, ele fica preso e ele volta. Quando eles voltam, Benjamim vai com Judá e Jacó diz: eu não vou deixar Benjamim ir, porque eu já perdi o meu filho, José. Se eu perder Benjamim, vocês vão me fazer descer com tristeza, com meus cabelos brancos da sepultura. Judá olha para Jacó e diz: olha, pai, pelos meus filhos, eu perdi. Eu vou me responsabilizar por Benjamim. Se acontecer alguma coisa, eu vou pagar com a vida dos meus filhos. Jacó permite que Judá fique responsável pelo seu filho. E Judá agora está diante de José e Benjamim junto com ele. José arma para Benjamim, porque muito provavelmente José olhava e falava: esse menino deve estar sofrendo na mão deles, porque eles me venderam como escravo. E agora ele, que é o caçula também, filho de minha mãe, deve estar sofrendo. Então ele coloca um cálice na bagagem de Benjamim, e agora então Benjamim ficaria com ele. E Judá agora parece que vive um déjà vu. Não só Judá, como todos seus irmãos, eles dizem: Deus está nos castigando pelo que nós fizemos com José lá atrás, tantos anos atrás, e agora é justo isso que aconteceu. Nós não roubamos, mas é justo o que está acontecendo conosco. E agora Judá vivencia a mesma situação do passado, só que antes ele quis que José se tornasse um escravo. Agora José dizia que Benjamim se tornaria um escravo no Egito também. Judá olha para aquilo e diz: não, ele não pode ficar como escravo no Egito. O irmão nosso já morreu e a culpa foi minha, a culpa foi nossa. Eu vou ficar como escravo no lugar dele. E Judá tem a capacidade de viver redenção, renovo, recomeço. Um homem que era cruel, mau, tem sua vida transformada e vivencia de novo aqui. E Judá se tornou o pai da onde viria Davi e de onde veio Jesus, o leão da tribo de Judá. Deus, ele quer trazer transformação para a sua vida e renovo. Quando Jesus olha para Pedro, ele não enxergava somente um homem que negou Jesus, ele enxergava alguém que estava ferido diante dos seus fracassos, diante das suas misérias. E ele clama a Deus, ele olha para Pedro e traz cura para a alma dele, traz renovo para a alma dele, traz aceitação para Pedro. Pedro negou, Jesus aceitou e diz: olha, você vai ser camarada que vai edificar a igreja. Pedro é curado naquela noite, aquilo transforma a vida de Pedro de tal maneira que diante do mesmo sinédrio, onde ele negou Jesus, ele agora não nega e diz: antes importa obedecer a Deus do que a homens. E ele é açoitado, ele só não é morto porque Deus não quis. Por 2 vezes, ele só não é morto porque Deus não permitiu. Em outro momento, quando ele é condenado à morte, os grilhões e a prisão é aberta. Pedro se torna ousado em pregar sobre o amor de Jesus e disposto, de fato, a morrer por Jesus e jamais negaria. Tanto
que Pedro é açoitado em Atos, ele e João, e eles saem dali dando risada, felizes por terem sido achados dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. E alguns anos depois, Pedro é condenado à morte de cruz. É crucificado porque ele não parou de pregar sobre Jesus. E quando aqueles homens prendem Pedro, segundo a tradição, Pedro olha para aqueles homens e diz: vocês podem condenar a morte de cruz, mas eu não sou merecedor de morrer pregado numa cruz, porque Jesus morreu na cruz e eu não sou digno de morrer como ele morreu. E crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro morre na cruz de cabeça para baixo, por amor de Jesus. Eu não sei como é que você tem vivido sua vida, não sei quais foram os seus fracassos e o que você tem vivido hoje, quais foram os seus pecados, quais são as coisas que têm te assolado, te afligido, têm te trazido desânimo e vontade de desistir, dizendo: olha, para mim não dá, eu não mereço, eu não posso. Jesus marcou um encontro com você nessa tarde, assim como ele marcou com Pedro há 2000 anos. Eu te amo. Tudo que ele quer é trazer renovo para sua vida. Tudo que Deus deseja é trazer um recomeço para você. Para que você possa viver ao lado dele, levando sua palavra, sendo transformado. Eu quero orar com você nessa tarde. Não sei se você já teve um encontro com Jesus, mas Jesus hoje te convida a caminhar com ele. Se você nunca entregou seu coração a Jesus, se você nunca teve esse encontro e deseja um recomeço na sua vida, você pode nascer de novo através de Jesus. Eu vou fazer uma oração, você pode repetir ela comigo no seu coração, se de todo o coração você deseja caminhar com Jesus e reconhecer que ele é Senhor da sua vida. Você pode repetir comigo no seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. Reconheço que tenho andado pelos meus próprios caminhos. E isso tem me levado ao desânimo, ao fracasso. Tantas vezes eu te neguei, mas nessa tarde eu me achego a ti. Te peço perdão. Eu quero dizer que eu te amo. Senhor, eu te amo. Tu és o meu Deus. Eu te amo. Reconheço que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida e muda a minha história. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração, quero te pedir a entrar em contato comigo. Meu nome é Daniel Simoncelos. Me segue aí no Twitter, @DaniSimoncelos, Facebook Daniel Simoncelos, para a gente poder bater um papo aí e poder ouvir de você o seu testemunho. Esse estudo tem sido feito toda quinta-feira e diversas pessoas já vieram falar comigo, pessoas que estão na Suíça, hoje tem uma pessoa da Suíça aí também, pessoas que estão na Noruega acompanhando os estudos, e muitas pessoas às vezes sem igreja e sem compreender a língua do lugar onde eles estão podendo ouvir a palavra de Deus aqui. E eu quero que você também compartilhe conosco aquilo que Deus tem feito na sua vida. E semana que vem, 3h30, a gente está junto, toda semana, toda quinta-feira, 3h30, a gente está estudando a palavra de Deus aqui. Lembrando que esse estudo ele é promovido pela página do Bíblia Sagrada no Facebook, é facebook.com/Bíblia Sagrada, pelo Gospel Mais, o portal cristão, www.gospelmais.com.br. Quem tiver dúvidas aí, então agora é a hora da gente responder as perguntas aí relacionadas ao tema. Se você tem dúvidas sobre esse texto, a gente pode estar respondendo agora aí. Você pode colocar suas dúvidas tanto no chat do live stream, quanto no Facebook, quanto no Twitter aí, ou então no próprio link, na página do Bíblia Sagrada. Tem o link aí com o post, você pode postar a pergunta aí que a gente vai estar lendo agora, respondendo as suas perguntas. Horário de Brasília, 3h30, tá, gente? Então o pessoal tá falando aí, porque tem gente aí de Porto Velho que está assistindo lá 2h30. Então, gente, perguntas, dúvidas, para a gente poder responder agora aí, relacionados ao tema. Vamos
Vê as perguntas aí, galera. Quem tem pergunta, a hora é agora. A Tatiana Schmidt, de Santa Catarina, está assistindo também. A igreja hoje, a Simone Maria, Deus te abençoe, Simone. Prazer tê-la aí na caminhada junto conosco. A igreja hoje está cumprindo a ordem de Jesus de apacentar as suas ovelhas? Boa pergunta. A igreja hoje está cumprindo o propósito de apacentar suas ovelhas? Felizmente, gente, existe uma visão distorcida hoje, seja igreja, às vezes a gente confunde instituições com a igreja. E a igreja, ela, muitas vezes, está dentro da instituição. Sábado agora, a gente teve um evento que chama 4 Eventos aqui em São Paulo. A gente falou um pouco sobre o deserto. Tinha um presbítero, e eu estive orando com ele hoje. A gente tem uma reunião de oração, a 12h30. Chama uma reunião de oração dos aflitos, onde a gente olha fora pelas pessoas. E esse presbítero, eu também sou presbítero Daniel, e esse presbítero também se chama Daniel, presbítero Daniel. A diferença é que eu estou com 28 anos, ele está com 89. A diferença é que eu tenho 3 anos quase de presbiterato, ele tem 50. E esse homem eu convidei para participar desse programa, e ele foi perguntado nesse dia, no programa de entrevista, eu apresento as perguntas e o público pode perguntar também. E alguém perguntou para ele, olha, o senhor já tem tantos anos, a igreja está piorando mesmo? Como é que é? E Daniel, com sua resposta, me ensinou muito. Ele disse, com todos os problemas que a igreja tem, a igreja ainda é o melhor lugar do mundo. Eu quero dizer para vocês que a igreja é o melhor lugar do mundo. Felizmente, existem homens pecadores dentro da igreja que às vezes negam Jesus. Provavelmente, se caminham com Jesus, eles vão se tornar ousados, dispostos até mesmo a morrer por Jesus. A igreja é lugar de pecador, gente doente, então tem de tudo. A gente sendo transformado na comunhão da igreja, e é dentro da igreja que a gente pode ser curado. O Salmo 133 diz, como é bom e agradável viver no meio dos irmãos, é como óleo que desce sobre a cabeça, desce para a barba de Arão e cai sobre a gola dos seus vestes, é como o orvalho do irmão. E ali o Senhor Deus ordena a sua bênção. Deus ordena a bênção dele na igreja. Muitas vezes, se nós estamos fazendo nosso papel de apacentar as ovelhas, a culpa é nossa. Começa a partir de nós, de fazer a igreja ser o lugar ela deveria ser. O joio sempre vai estar junto com o trigo, mas a igreja é o melhor lugar do mundo. Mais alguma dúvida? No Mato Grosso também inicia 2h30. Então, gente, é o seguinte, no fuso horário de Brasília, 3h30, quinta-feira a gente faz o estudo, e aí tem mais 4 fusos horários, eu acho, no Brasil, então dependendo aí do fuso horário. No de Brasília, 3h30. No Mato Grosso, aí, em Porto Velho, é 2h30. Onde na Bíblia está descrita a morte de Pedro, Naina? Não está na Bíblia não, é segundo a tradição. Então você pode estudar aí na história da igreja, história do pensamento cristão. Tem alguns livros aí, Rusto Gonzalez, tem bons livros de história da igreja aí, alguns historiadores, tem o Flávio José, também um historiador aí judeu. Então, sobre a morte de Pedro não tem na Bíblia não, mas segundo a tradição ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Victor Oliveira, quando Pedro fala, vou pescar, Jesus já tinha dito que ele deveria ser pescador de homens e não de peixes, mas será se esse também foi um dos motivos que Jesus perguntou a Pedro, se Pedro ama 3 vezes? Eu acredito que 3 vezes é para trazer cura com relação a ele ter negado Jesus 3 vezes. E Jesus agora o chama de volta a ser pescador de homens, a apacentar ovelhas, e não a ser pescador. Então, é um processo de cura que acontece ali sim. Pedro, diante dos seus fracassos, ele pode se encontrar com a graça e o amor de Deus que gera um novo começo, um recomeço.
Ele perguntou se Pedro amava 3 vezes, pois o mesmo tinha negado na opressão. Provavelmente. Mais alguma dúvida? Eu queria saber, o Tiago Cardoso aí perguntando. Boa tarde, Mari Ferreira. Eu queria saber como saber a hora certa de me batizar. Olha, respondi isso hoje ou ontem, não sei. Alguém que me pediu um aconselhamento por e-mail. Então, se eu não me batizar, então eu não posso ser salvo. Se eu crer e não me batizar, não posso ser salvo. Mentira. Quando o ladrão da cruz crê em Cristo e reconhece Ele como Senhor, ele é salvo e ele não se batizou. Porém, para o cristão é o seguinte, algumas igrejas elas passam por um processo longo do batismo, justamente para saber se realmente houve um novo nascimento. Para que ele tenha de fato uma base de fé, para que ele possa professar e confessar de forma racional e de todo coração aquilo que ele vai demonstrar no seu batismo, que ele morreu com Cristo e ele ressuscitou com Cristo. Por isso, às vezes, existe uma longa jornada para um batismo. Porém, quando o eunuco ouve falar de Jesus com Filipe, ele é batizado logo em seguida. Então não existe uma regra para o batismo. Se você creu em Jesus de todo coração, você já pode se batizar. O ideal é que você se batize e professe sua fé publicamente através do batismo, sabendo plenamente das doutrinas do cristianismo e o que é o cristianismo. Então, normalmente, é importante passar por uma classe de escola dominical, da Bíblia, de estudo da Bíblia, de escola da Bíblia, para que você saiba o que é crer em Jesus, o que significa, quais são as responsabilidades espirituais que você passa a ter se batizando, então você deve se batizar. Não existe tempo, não existe nada disso. Acho que você pode se batizar na minha igreja, na nossa comunidade. Normalmente a pessoa passa por uns 6 meses e se ela tiver plena convicção, ela é batizada. Se ela não tiver, a gente também não vai batizar, não. A gente não direciona a batizar. E houve casos que a pessoa chegou, ela foi batizada direto. Assim. Nós olhamos, nós vimos o desejo da pessoa e ela foi batizada. Mari Ferreira. Por que as pessoas hoje não demonstram o mesmo amor que tinham uma pelas outras como antigamente? Leio a Bíblia e me pergunto que está diferente. Não está diferente não, mesmo. Tanto hoje como antigamente, falta amor. Porém, os cristãos eles são chamados a amar o próprio como a si mesmo. E, como eu disse, quem vive o cristianismo de verdade, ele vai amar as pessoas. E isso deve começar de novo, novamente. Olhar para o defeito da igreja, acho que não é o melhor caminho. Senão nós vivemos o verdadeiro cristianismo, então começar a fazer a diferença para que o nosso país, as pessoas ao nosso redor sejam alcançadas pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, que foi demonstrado na cruz, e a partir da nossa vida que elas possam ver esse amor e saber que eles ali no discípulo de Jesus de verdade. Então, se nós mostrarmos esse amor, e é isso que Jesus disse, se vocês amarem uns aos outros, vão saber que vocês são meus discípulos. Então, existem discípulos de Jesus hoje, sim, que amam uns aos outros e amam as pessoas. Antigamente existiam também, e assim como também existiam aqueles que não amavam, felizmente. Mais alguma pergunta? Como tu definirias a igreja que Cristo fala? Eu definiria a igreja que são os cristãos, aqueles que creem em Jesus, aqueles que professam a fé em Jesus, de fato vivem pela fé, crendo em Jesus, mediante a fé, pela graça. Então a igreja é o corpo invisível de Cristo nessa terra. Contra essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Irmão, eu estou tendo revelação em sonho, isso é dom.
Olha, Deus fala de diversas maneiras. Se Deus falar contigo em sonho, isso tem que ser confirmado nas Escrituras. Então, sim, existem dons, onde Deus fala e usa, de profecia, mas isso tem que estar de acordo com as Escrituras. Então, Deus não vai falar nada que não esteja de acordo com as Escrituras. Então, você deve confrontar com as Escrituras e ver se isso vem de você ou se de fato vem de Deus. E Deus ele vai confirmar, ele pode usar sim. Deus não está limitado a nada. Gostaria de saber como lidar, já que acredito no cristianismo. Como lidar o quê? Com o cristianismo? Fui batizado na igreja tradicional, mas frequento a igreja pentecostal. Gostaria de saber se eu precisaria de batizar novamente, já que certas na tradicional não tem na pentecostal. Olha, se a igreja que você se batizou é cristã, eu sou totalmente contra o rebatismo. O batismo é um símbolo de fé, é algo que representa a nossa morte com Cristo e a ressurreição. Se você professou de forma real e sincera, eu sou totalmente contra a questão de rebatizar. A menos que seja uma igreja que não seja considerada cristã. Então, existem igrejas que o batismo delas não é considerado. Eu tenho a minha opinião sobre algumas igrejas, mas não vou expor. Mas não precisa batizar de novo, não. E como lidar é, de fato, olhar para Jesus, não olhar para a placa de igreja, nem para ninguém. Se a gente estiver olhando para Jesus, quando ser imitador de Jesus, pouco importa onde a gente vai estar. Porque muitas vezes a gente está ligado a formato. E formato é o de menos. Se a gente participasse dos cultos da igreja primitiva, a gente não ia se acostumar, porque era bem diferente do que a gente vive hoje. As igrejas eram bem mais próximas do judaísmo do que são hoje. Então, a gente não ia se acostumar. Isso é um mero formato, porque Deus quer olhar o coração e, de fato, o nosso coração é dele. Se pula, se grita, se dá cambalhota, se toca rock, se toca só no órgão, tanto faz. Deus olha o coração, Deus não está preocupado com o estilo, nem com o formato, nem se grita ou se faz oração em silêncio. Deus quer ver, de fato, se os cristãos são de todo o coração servos dele, se lhe obedecem durante toda a semana, não só no domingo. Então, às vezes estão muito preocupados em fazer um show, um negócio absurdo no domingo, mas vivem o resto da semana como se não servissem a Deus. Deus está preocupado com o nosso interior, nós caminhamos com ele todos os dias. Alguém que diz amar a Deus, não participando da comunhão do corpo de Cristo, está enganado? E por quê? Falamos sobre isso ontem, sobre comunhão, um pequeno grupo que a gente tem. Eu tenho um ministério na internet há alguns anos já. Meu blog fez 6 anos essa semana. Estou fazendo estudos bíblicos online aqui já com vocês. Estou muito honrado por isso. Escrevo textos há muito tempo. Gravo vídeo no YouTube também. Tenho 3 blogs no YouTube evangelísticos e pregações também que estão aí e tal. Eu acredito na ferramenta da internet, mas a internet não substitui nem a televisão, substitui a igreja. Então a comunhão do corpo de Cristo é quando eu ofereço meu ombro para aquele que está chorando do meu lado. É quando eu oro junto com ele, é quando eu confesso meu pecado para meu irmão a fim de ser curado. Pedro é curado porque Jesus estava ali do lado dele olhando no olho. Então às vezes as pessoas estão achando, não, eu sou cristão, mas apesar da igreja, não sei o que, a igreja é o melhor lugar do mundo, eu digo de novo. Apesar de todas as falhas dela, foi na igreja que eu fui curado, é na igreja que eu exercito meus dons, é na igreja que eu tive minhas crises, tive pessoas caminhando junto comigo, na igreja que eu cresci. Meu ministério nem de longe está só na internet. Então eu sou totalmente contra aqueles que dizem ser cristãos, mas não precisam da igreja. Isso é mentira. Senão Jesus estava sendo mentiroso. A igreja é lugar de comunhão, lugar da gente caminhar junto com os irmãos. Mais uma coisa, o irmão acredita em línguas dos anjos? Olha, não tem nada a ver com o tema, mas vou responder. No caso, a única parte da Bíblia que vai falar de língua dos anjos é um texto poético de Paulo, em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Enfim, os anjos conversam, né? Provavelmente eles têm a língua deles que a gente não conhece. Eu acredito
né? Sim, no dom de línguas. Mas esse dom de línguas é um dom de línguas, a Bíblia coloca como glossolalia, tem o heteroglacia, que são línguas estranhas. Significa que são línguas dos anjos. E existem as línguas, e essas línguas, por exemplo, são línguas que existem. Então, eu já vi pessoas falando em línguas, falando em japonês, falando em espanhol, em inglês, já vi falando em várias línguas. E já vi pilantra repetindo a mesma coisa o tempo todo e falando que está falando em línguas antigas. Então, infelizmente, hoje, o dom de línguas está banalizado, porque as pessoas acham que para ser batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas, aí ele fica naquela neura lá, aprende a falar e repete. Isso não é dom de línguas. Dom de línguas, de fato, visa o crescimento pessoal, e eu creio nele sim. Não como tem por aí, mas eu creio nele sim, eu já vi, já vivenciei isso também. Então, assim, mas existe o dom de variedade de línguas. E, se for para falar dentro da igreja, que seja com interpretação. Se não tiver interpretação, não fale. Fale para você. Então, é isso que eu acredito, é isso que a Bíblia diz. Então, estou dizendo que a Bíblia está falando. Né? Não abre mão da comunhão. Cadê? Daniel, eu creio que se há de observar nas considerações referente ao batismo é a questão de aspersão ou imersão. Cadê? Creio no batismo da imersão, tal qual de Cristo. Então, o batismo por imersão, simbolicamente, é um batismo que mostra de forma mais teatral, né, a morte e a ressurreição. Tem uma igreja ortodoxa que se a gente for por esse caminho, ela é mais real ainda nesse teatro. Porque no batistério, o batistério é feito na forma de uma tumba. Para simbolizar que na hora que o cara desce na água, ele está morrendo mesmo com Cristo. Na hora que ele levanta, ele está nascendo de novo. Ele está ressuscitando com Cristo. Eu acho legal, mas o batismo é um simbolismo daquilo que nós cremos. Então a quantidade de água não vai fazer diferença. E a Bíblia também não vai colocar isso. Qual a forma e tal. Eu acredito que a imersão seja mais forte, talvez para as pessoas, mas em termos de, para Deus, normalmente, o formato, né? Não, então a ceia tem que ser com vinho, tem que ser com pão e vinho. Se for com suco de uva, então não é. Enfim, formato. O mais importante, de fato, é você entender o que é o batismo, como ele é feito. Mas, de cada um pode, acho que não vejo problema em batizar por imersão, e nem por aspersão também. Fui batizado na igreja presbiteriana há muitos anos atrás por aspersão e estou muito tranquilo com o meu batismo. Não vou batizar de novo, não. O William Goiás, está lá em Goiás. Morei em Goiânia 9 meses. Brasantes, Goiás. Tem bastante de Goiás, né? Daniel, sabe se a carta de Pedro foi escrita muito depois deste acontecimento, o texto de João 21? Com certeza. O João 21 foi logo quando Jesus ascendeu aos céus. A carta de Pedro, o texto de João foi escrito bem depois. Na verdade, esse texto de João 21 foi escrito depois da carta de Pedro, provavelmente. Mas foi a carta escrita bem depois. Assim. Mas o acontecimento foi bem depois. A carta de Pedro, eu não sei especificar agora, mais ou menos, quando foi, né, escrita, mas provavelmente ela foi escrita depois de 70, depois de 60, depois de Cristo. Assim. E o acontecimento aconteceu em 30, 33. Então foi, sei lá, 30 anos depois, 20 anos, mais de 20 anos depois, com certeza.
Foi escrito assim no carta de Pedro, foi escrito bem depois, mas estava na cabeça o tempo todo. Né? Amém, Ardala. Deus abençoe vocês. Eu posso continuar te usando poderosamente. Prova que você, professor, veio direto no meu coração. Chorei litros. Chorei litros. Amém. Deus abençoe vocês. Irmão, sobre o batismo correto seria só em água corrente, que vale, depois foi batizado na piscina. Não, eu já disse, tanto faz o batismo. Na minha opinião, e a Bíblia não vai dizer isso, né? É uma forma das pessoas. É a mesma coisa que você olhar para um texto que o objetivo dele é simbólico e interior, e querer ficar olhando para a questão externa. Então, está interpretando errado o cristianismo. Deus olha para o coração do homem, não para aquilo que está fora. Né? Então, isso é, bobeira. Enfim, Deus abençoe vocês. Eu acho que não tem mais pergunta. Vitor, Pedro demonstra muito mais maternidade, com certeza. É igual Paulo, né? Paulo quando cai do cavalo no caminho de Damasco, e Paulo quando escreve 2 Timóteo. O crescimento é absurdo. Muitas vezes a gente vive o auge da nossa vida cristã logo no início. Então, na linguagem pentecostal, fui batizado com o Espírito Santo. Então, nossa, não, que Paulo foi batizado com o Espírito Santo ali quando ele caiu do cavalo. E o Paulo de 2 Timóteo, muitos anos depois, escreveu Romanos, escreveu Efésios, Gálatas, e ele 2 Coríntios, ele fala, nossa! E assim devemos ser nós também, devemos crescer cada dia mais.